Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer de coração a todos que têm me acompanhado, a todos que têm compartilhado, têm se inscrito no meu canal e todos aqueles que estão fazendo seus comentários. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre os profetas menores do Antigo Testamento e é um prazer ter vocês aqui comentando, dando seus likes, por isso eu sempre julgo isso muito importante. A lição de hoje é a lição 3, Joel, mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e promessas. Dentro do textuário, você que é professor aí, você está vendo que o textuário traz aí como base santificar em jejum, apregoar o dia da proibição, congregar os anciãos, falando-se daquele grande chamado ali a uma reunião para que o povo pudesse se santificar, para que Deus pudesse abençoar. A verdade que está aplicada nessa lição fala sobre o avivamento bíblico precedido de arrependimento genuíno, quebrantamento e oração. A introdução ela diz o seguinte: o arrependimento sincero e a mudança de vida são a base da genuína espiritualidade. Professores, professoras, no livro do profeta Joel, nós encontramos esse chamado, e por isso ele é conhecido como o profeta do avivamento. O avivamento virá após um arrependimento sincero. É preciso que nós possamos entender isso para os nossos dias. Então a primeira parte do livro de Joel, vou estar falando sobre a devastação de Judá, ocasionada por uma grande praga de gafanhotos que arrancou as folhas das vinhas, das árvores e do campo, causando um grande problema. Quero mandar um grande abraço aí aos internautas que têm me acompanhado. A Márcia Silva, Deus te abençoe, Márcia, muito obrigado. O Figueroa, diz a paz do Senhor Jesus, presbítero Ademar, muito obrigado, Figueroa. Cláudia Almeida, ela diz a paz do Senhor, presbítero Ademar, continue nessa sua força, Deus é contigo, obrigado, Cláudia. Gilvande Silva Duarte, de Goiânia, Goiás, ela diz, Deus é contigo, meu querido professor, obrigado. Grande abraço, ele diz que tem aprendido muito. Antônio Carneiro Filho, ele diz a paz do Senhor, presbítero Ademar, continue me esforçando para aprender cada vez mais. Ele fez uma mudança aí, mas paciência, tudo vai dar certo, meu querido irmão, tudo vai dar certo. Laurita Pereira, ela diz, Deus te abençoe grandemente, obrigado Laurita. Maria Aparecida, diz a paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus abençoe vocês aí grandemente, obrigado Maria. Mateus Ferreira, de Goianópolis, Goiás, se a paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus ilumine sempre a tua vida e da sua família, obrigado. O objetivo da lição, nesta lição vamos estar apresentando o cenário da mensagem do profeta Joel. E aí nós vamos ver que há uma promessa de restituição da parte de Deus disponível para aqueles que buscam o arrependimento e a fé. Então nós vemos aí que nesse cenário do profeta Joel aí, nós estamos aí vivendo um tempo de devastação total, em que por causa da desobediência vem seca, os pastos seca, o gado passa fome. Quer dizer, dentro da desobediência humana, todos perecem. Nós temos que entender isso quando nós, dentro da nossa igreja, quando nós entramos no caminho da desobediência, a igreja sofre. Nós pagamos o preço, mas a igreja também sofre. Então nós precisamos trabalhar muito isso para que nós possamos entender que a mensagem é para a restituição da nossa comunhão com Deus. Então eu vou estar falando sobre isso aí nesse primeiro ponto. O ponto 1 diz assim, o cenário da mensagem do profeta Joel. Joel profetizou numa época de grande devastação em toda a terra de Judá. Nós estávamos na lição passada, onde nós falamos sobre o profeta Oséias, o homem apaixonado,
e que mostrou a paixão de Deus pelo seu povo, desde que o povo deixasse a idolatria, a prostituição, buscando outros deuses, voltasse a ele, Deus o perdoaria, trazendo esse exemplo ali na história de Oséias. E Oséias estava lá no Reino do Norte. Agora nós passamos para o Reino do Sul, com esses pontos amarelos do mostrei embaixo aí, que eu circulei de amarelo, onde nós vamos estar vendo que, dentro do contexto histórico, nós vamos apresentar um tempo de calamidade, decorrente de uma destruidora praga de gafanhoto e de uma grande seca, onde diz a devastação, animais morrendo de fome e muitos problemas que nós tivemos. O 1.1 diz assim: conhecendo um pouco mais do profeta, o profeta. O nome Joel significa o Senhor é Deus. Nós vemos aí de antemão o significado do nome do profeta. Então a devastação de Judá ocasionada por uma grande praga de gafanhotos, reduzindo o povo a uma pobreza extrema. Professores, professoras, nós vamos ver nesta lição que nós estudamos, dessa calamidade ali no tempo de Joel, a desobediência, o povo andando contra Deus, andando na contramão, e aí se trouxe um grande problema. Deus fechou, cerrou-se os céus e já não chovia mais. E aí, para completar, ainda vem aí as pragas de gafanhoto que destrói ali a terra. Então nós precisamos alertar o nosso povo, alertar que Deus nos ama, mas nós temos que ser zelosos, nós temos que procurar afastar-nos do pecado, pois a mensagem de Joel mostra que ele viveu num tempo anterior à grande apostasia de Judá, e é possível que tenha vivido desde o dia do rei Joás até os dias de Uzias, nos primeiros anos do profeta Oséias e Amós. Isso é uma possibilidade. Nenhum estudioso chega à conclusão do acontecimento, de data do acontecimento desses fatos. O 1.2 diz assim: a invasão dos gafanhotos. Nos dias de Joel aconteceu grande destruição por uma praga de gafanhoto que devastou toda a plantação, deixando o povo na fome, na miséria e na seca. Imagina, já estava seca, aí vem essa praga e destrói tudo. Quer dizer, outra praga de gafanhoto descrita metaforicamente como um exército de destruidores. O gafanhoto é um inseto saltador que se alimenta de vegetais. E aí o que faz? Ele passa aí nesta descrição do livro de Oséias. O povo naquela calamidade, aí vem aí as várias fases do gafanhoto, né? Que são relatadas distintamente em Joel 1 e 4. Como se fosse 4 tipos diferentes de gafanhoto. Porque aí fala do cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Quer dizer, aí diz assim, o cortador, quer dizer, a lagarta recém-nascida, sem asa, gafanhoto recém-nascida, que traz esse comentário. Aí vem o migrador, quer dizer, o que sobrou de um, o outro comeu. É uma situação terrível. E aí fala de o destruidor, fala desses tipos de gafanhoto aí que nós estamos vendo. Fala do gafanhoto cortador, migrador, devorador e destruidor. E nós vemos também professores, eu quero ser sincero, isso não tem nada a ver com dizimista dos dias de hoje. Tem muitos pastores aproveitando esse cenário terrível da vida do tempo de Oséias, em que Deus chamava o povo ao arrependimento, que viria um tempo de avivamento, um tempo que o Espírito do Senhor seria derramado. E, infelizmente nós temos muitos líderes usando isso aí para sugar, para amedrontar as pessoas que não estão trazendo, dizendo que o cortador, o migrador, que o devorador vai destruir. Nós não vivemos esse tempo, meus queridos. Entendam isso. Liderança, não faça isso. Mostre às pessoas a importância de servir a Deus com fidelidade. Aí elas serão ofertantes, dizimistas, sem você pressionar. Nós não vivemos mais no tempo da lei. Nós vivemos hoje que Paulo diz que cada um contribui com o que propôs no seu coração, com alegria.
Então, se é dizimista, dizimista com alegria. Não vai ter resultado aquele dizimista que é forçado pela liderança, que traz ele imprensado. Ensine com amor, que as pessoas tenham o prazer de dizimar, pois vai estar vendo que você está empregando na obra de Deus. Tem missionários para a gente cuidar, tem um templo que precisa estar cuidado. Então, cada cristão, se você fizer um bom ensino, ele vai entender que o dízimo é necessário para a manutenção da obra. Mas não é mais como no Antigo Testamento. Tem uma posição, o dízimo está pagando o dízimo. Ou todos, eu digo que na maioria todos dizem, pagando, eu vim pagar o dízimo. Não, nós estamos vivendo em um outro tempo. Nós estamos no tempo da graça, em que nós não somos mais, nós não somos o povo judeu que tinha ali a lei baseada na Bíblia. Não, você quer ser abençoado, seja dizimista. O Senhor não deixa de te abençoar, mas não é mais não é essa coisa forçada, como se faz no dia de hoje. Não, o dízimo é você dar o dízimo, porque é voluntário. Quem paga, ele é obrigado a pagar. Não, Deus não quer mais nada forçado. Deus ama o que contribui com alegria. Vamos entender isso. Ah, é por isso então, pastor, eu posso deixar de ser dizimista? Se você quer deixar, é problema seu. Se você é avarento, porque no Evangelho, no tempo do Antigo Testamento, os dizimistas, meus queridos, não estou pregando contra dizimista, não, eu sou dizimista com muito orgulho. Mas não porque sou forçado, porque eu amo a obra de Deus. Então, meus queridos, no tempo, as pessoas traziam da terra, colhiam tanto, traziam tanto da colheita, porque eles tinham que cuidar lá do povo levitas. E aí, que eles viviam ali da igreja. E aí o Senhor disse, ó, fazei prova de mim. Então, quando você está dizimando, você está crendo no que está escrito lá em Malaquias. Eu digo que dízimo é uma troca. Não, dízimo é uma troca. Você dá o dízimo, porque lá diz assim, fazei prova de mim se eu não vou abrir a janela do céu. Então, dízimo é para quem tem fé. É para quem quer prosperar, é para quem ama a obra de Deus, que quer que a igreja sustente missionário, isso e aquilo. É para esses. E aí o que eu vejo de uma pessoa que é avarenta? O que eu vejo é uma pessoa que não ama a obra de Deus. Parece até que eu entro em contradição comigo mesmo. Mas eu quero dizer o seguinte, Deus não quer nem nada forçado. Ele ama quem dá com alegria. Então pare, pastor, de usar aí o devorador, o migrador, o destruidor, como esses gafanhotos que vai destruir porque o camarada não deu dízimo. Não faça isso. Pregue o Evangelho, pregue o amor de Deus. Por amor a gente contribui melhor. O 1.3 disse assim, professores e professoras, não deu entrar no 1.3, vocês colocam com muito cuidado isso. Isso acaba chocando o professor com a liderança se você não souber colocar. Principalmente se você não é dizimista, por favor, nem toca nisso. Se você é um professor e não é dizimista, não toque nesse assunto que eu toquei. Porque você não tem autoridade para tocar. Eu tenho autoridade. E os professores que são dizimistas têm autoridade para falar que dizima, porque ama a obra de Deus. Porque quer ver a obra de Deus prosperar. Sabe que a igreja investe em missionários, que a igreja investe no templo, tem gasto, tem... Então, nós precisamos. Então, por isso, quero chamar a atenção do professor aí. Se você não é dizimista, não toque em dízimo. Ok? Um abraço. Espero que vocês tenham me entendido. O 1.3 diz assim, a necessidade urgente de arrependimento. Deus, por intermédio do profeta, chama o povo ao arrependimento e à santificação. Então, o Senhor diz que todos, independente da idade, deveria se arrepender. E aí vem aquele apelo de Oséias, congregai, né? Chamando o povo aí para uma reunião solene em que vai explicar que Deus quer que nós estejamos de acordo com a sua palavra. E aí diz, congregai os filhinhos, os que amam, sai o nome da sua recama, quer dizer, sai aí do seu... Casou agora, está em lua de mel, sai e venha para cá. Saia da sua cama nupcial e saia do seu leito nupcial e venha para essa reunião solene
e venha buscar ao Senhor. Então, fazei sobre isso uma narração a vós filhos e vossas filhas, e a seus filhos e filhas, desta geração até outra geração. Vá proclamando, porque o Senhor quer que nos arrependemos. Vamos para o ponto 2, em que, dentro do objetivo, vamos destacar a mensagem do profeta Joel. Então, nós vamos ver aí sobre o futuro, arrependimento genuíno, né? E uma metamorfose de vida do pecador, mudança. Metamorfose quer dizer uma transformação. Uma lagarta feia se torna uma linda borboleta. Nosso procedimento, como nós procedíamos, agora procedendo diferente. Nós, mesmo como crente, umas coisas que não agradavam a Deus, porque aqui é o povo de Deus. João está falando com o povo dele, que vocês precisam se arrepender. Então nós que somos o povo de Deus, precisamos se arrepender, nós precisamos passar por essa metamorfose. Vou estar falando sobre isso. 2 diz assim, a mensagem de Joel. A singularidade da mensagem do profeta é que ela se origina de uma experiência do cotidiano, ou seja, a contemplação de uma praga de gafanhoto. Imagine, Deus tem os seus exércitos. E ele pode usar um exército de abelha, que é um exército temeroso, um exército de gafanhoto que as pessoas se assustam quando vem essas nuvens de gafanhoto, exército de formiga. Então, quando Deus não pode usar o homem, não quer usar o homem, ele usa os seus exércitos. Então, a mensagem que destinava à liderança quanto aos moradores da terra, a todos, incluía a todos. Todos estavam sendo alertados e chamados pelo Senhor ao arrependimento. Jejum, a conversão e a contrição, confessar. O 2.1 diz assim, o alerta do profeta. Na cultura daquele tempo, qualquer sinal de desordem na natureza era entendido como castigo de Deus. Até hoje, mas você diz, isso é castigo de Deus, isso é aquilo. Não, era a desobediência, ali era assim, a desobediência estava levando àquela situação. Então, nem sempre tudo isso é castigo de Deus, mas a desobediência nossa levamos a problema. Grandes erosões, eu lembro de rios, eu sei de rios que quando eu era jovem, podia ir lá, a gente até tomava banho lá, hoje o rio não existe mais, porque a desobediência do povo acabaram com aquele rio, foram jogando, entulhando e acabou. Então esses sinais provocaram reflexões e um convite para um ajuste naquilo que desagradava ao Senhor. Então todas as árvores do campo se secaram, estava uma seca, e além de tudo agora as folhinhas que tinha, até a casca, você vai ler ali, até a casca, esses exércitos acabaram, consumiram. E Deus está fazendo um apelo à conversão. Convertei que eu vou sarar a terra. Converte que eu vou abençoar a sua casa. Então tem pessoas que vivem uma vida amaldiçoada. Não é porque Deus amaldiçoou, é porque você está adorando aquilo que Deus não quer que você adore, ele quer que você adore a Ele. Você está esquecendo de Deus. Quem esquece de Deus tem problema. O Espírito Santo não pode operar em um coração endurecido, um coração que está distante de Deus. O 2.2 diz assim, esperança em meio à catástrofe. A segunda parte do livro do profeta Joel é uma mensagem de esperança. Nós vemos aí, estou mostrando a primeira parte, nós falamos aí do exército. Quer dizer, uma mensagem de vem, se arrependa. Mas se arrependa para quê? Para que vocês tenham esperança. Porque Deus está prometendo o derramamento do Espírito Santo. Depois daquela desolação. Então, diz assim, a consolação do Senhor chegará. E aí nós vemos no Pentecostes o que aconteceu. Quando Pedro levantou isso é o que falou o profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Nós estamos vivendo o Pentecostes, professores e professoras, passem para os seus alunos. O Pentecostes não passou, nós estamos vivendo o Pentecostes, a era da igreja. Essa igreja será tirada, mas nós ainda estamos vivendo a era da igreja. Nós precisamos viver nesse poder do Espírito Santo, nesse derramamento, nesse despertamento. Nós não podemos viver as pragas de gafanhoto, viver daquela forma em que as pragas iam devorando tudo. Não, nós estamos vivendo no tempo da bonância,
presença do Senhor em nossas igrejas, em nossas vidas, através do Espírito Santo. O 2.3 diz assim: o fruto do arrependimento. O arrependimento sincero move o coração de Deus para mudar o quadro de tristeza que vem em consequência do erro, mudando esse quadro em alegria. Em Joel, Deus se compadece e promete alívio sobre a nação. Olha, Deus se compadecendo do povo. Então o Senhor teve misericórdia do seu povo e para honrá-lo, mostra o seu zelo. E aí ele fala, olha, vocês se convertem. Se converte, que aí muda tudo. O trigo que não tinha agora vai produzir em abundância. Quer dizer, o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais o opróbrio entre as nações. Quer dizer, eu não vou castigar vocês, mas se converta. Aí o Senhor está mostrando que vai restaurar a colheita. O devorador vai ser expulso. Aonde o gafanhoto, né, estava consumindo, agora vai ter abundância. Deus vai expulsar o devorador, mas precisa de que nós convertemos. Então é isso, para que nós possamos ter uma vida abençoada, nós precisamos estar mais próximo de Deus, porque senão o inimigo nos fica conosco, o inimigo fica conosco. O inimigo ocupa aquele espaço vazio. O espaço que nós... Explica isso para os seus alunos, professores. O espaço que nós afastamos de Deus, o inimigo ocupa. Aí nós vivemos a avareza. Ficamos avarentos. Achamos que nós não podemos. Que isso não é obrigação. Não, já disse que não é obrigação. Mas se você deixar teu coração totalmente para Deus, o que acontece? Você contribui em tudo com alegria. Você é mais do que fiel em tudo. Então, pense nisso. O 3 diz assim, dentro do objetivo, eu estou ressaltando as lições do profeta Joel para os dias de hoje. Então, eu vou estar mostrando que devemos denunciar o pecado. Mas também, não é só chegar lá e você vai para o inferno, não. Vamos mostrar que Cristo é a esperança. 3 Joel para hoje. A mensagem do profeta é clara. Havendo arrependimento autêntico e fidelidade por parte do seu povo, o Senhor Deus é poderoso para transformar o cenário de desesperança em vitória definitiva. Quanto de nós, como eu disse, deixamos o Senhor, ficamos longe do Senhor, o inimigo entrou, tomou, ocupou o espaço que era de Deus foi ocupado pelo inimigo, e nós tivemos devastação, tivemos problemas e mais problemas, mas quando nós recebemos a mensagem de arrependimento, e nós aí temos um arrependimento autêntico, aí o Senhor transforma aquele cenário de tristeza vira um cenário de alegria, o cenário de miséria vira um cenário de prosperidade. É preciso entender isso. Se você não compreender, aí você culpa Deus por tudo, você fecha a porta, não deixa Deus entrar, e aí está se comportando como um incrédulo, falando palavrão, xingando, totalmente desligado de Deus, e você quer que Deus entre nessa brecha. Não, essa brecha você abriu para o inimigo, e enquanto você não se arrepender, você vai sofrer. Então o 3:1 diz assim, arrependimento genuíno. Ao contemplar aquele cenário de destruição, Joel admoesta aos seus compatriotas a buscar a santificação, quebrantamento e mais submissão ao Senhor. É uma coisa que a igreja no dia de hoje precisa. E aí o profeta faz uma convocação. Nós precisamos para que essas misérias acabem do nosso meio. Então, professores e professoras, para que nós tenhamos um ambiente espiritual, um ambiente da igreja mais abençoado, é preciso convocar a liderança, convocar os irmãos a se aproximar de Deus, a deixar essas coisas que atrapalham. E aqui nós vemos que o profeta faz essa convocação a toda a comunidade para uma reunião de oração e jejum na casa do Senhor. Trata de uma convocação solene. Aí diz, ó, vocês vêm para essa reunião, mas vocês vêm em jejum. Vocês se santificam. E aí é um dia de proibição. Ó, vocês não fazem isso, não fazem aquilo, é um dia de proibição. Vem todos vocês, vem moradores
para a casa do Senhor. E aí vamos clamar ao Senhor. E aí enchemos de gafanhoto como fosse um exército hostil, vindo como um exército do Senhor para julgamento. Mas não, vamos orar, isso vai ser repreendido no meio de nós. Então, essas palavras ainda hoje ecoam no coração daqueles que são sensíveis à voz de Deus, que anseia por uma manifestação do Espírito de Deus. E aí é preciso que Deus destrua o mal causado pelo nosso erro, pela nossa maneira que nós nos comportamos. Então Deus está aí, a porta da misericórdia está aberta. E ainda está aberta essa porta. Deus falar para ele lá, está aberta a porta. Joel ensinando ali, se vocês se converter, Deus vai voltar para vocês. Deus vai derramar do seu Espírito sobre nós. Então, se o povo voltar para Deus com o coração contrito, a calamidade pode ser evitada. Isso aconteceu naqueles dias e acontece no dia de hoje. O 3.2 diz assim, santificação urgente. A falta de santidade impera aí e amarra e desacredita a igreja. Irmãos, quantas igrejas, professores, quantas igrejas que a gente dá uma olhada, nossas igrejas, com o nosso título de Assembleia de Deus, você olha, não é que você faz julgamento, mas a Bíblia diz que pelo fruto se conhece as árvores. Você vê que os frutos estão apodrecidos, é preciso voltar, é preciso entrar ali uma mensagem de arrependimento. Então a falta de santidade tem sido um grande impedimento para que Deus se manifeste em nossas igrejas. E aí nós estamos hoje com animadores de plateias. As pessoas querem ganhar o povo no grito, não é o muro de Jericó para ser derrubado. Agora é a palavra de Deus que tem que ser pregada para que ela arda os corações, mas não. Estamos cheios e o povo já acostumou. Se o pregador não for um bom gritador, muitos não gostam. Então nós precisamos de ensinadores, em que a palavra goteja como orvalho e faz com que nossa terra fique fértil. Então quando o povo de Deus despreza a santidade e passa a amar o mundo, isso se torna um impedimento para a ação de Deus na nossa história. Ou vocês pensam que as nossas igrejas não sofrem essas consequências? Deus é santo, Ele habita em lugar santo. A palavra de Deus é clara. Manda as pessoas rasgar, não é as vestes, rasgar o coração, não é o vosso vestido. Venha, converta, mude de atitude, porque Deus é misericordioso. Nós precisamos, professores e professoras, colocar isso para nossos alunos. Nossa atitude não pode ser com uma atitude de um idólatra. Então, que o Senhor possa ter misericórdia de nós a partir de nossa atitude como servo. 3.3, libertação e esperança. A mensagem de Joel é atemporal e alcança todas as gerações, confrontando com seu modo de viver, ao mesmo tempo em que apresenta a solução baseada em arrependimento e mudança. Não é só para aquele tempo, a mensagem dele é para o tempo nosso. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Então a mensagem traz um alento e esperança aos corações que se encontram presos em um cenário de destruição. É esse o cenário que nós estamos vendo aqui, que nós estamos estudando nessa aula de hoje. Cenário de destruição, o povo afastado de Deus, o povo está afastado do Senhor, mas o Senhor espera que ele se converta. Não é rasgar a veste, porque naquela época eles rasgavam a veste. Quando rasgavam a veste, ali todos sabiam que era um sinal em que a alma estava aflita. Não era isso, eles queriam que rasgasse o coração. Então o primeiro grande ensino de Joel é o arrependimento diante das adversidades. E o segundo vem o derramamento do Espírito sobre todas as carnes, como aconteceu ali no dia de Pentecostes. E nós usufruímos ainda do Pentecostes. Concluindo, apesar do atual cenário da sociedade pós-moderna, a igreja deve continuar firme em seu propósito, pregando o Evangelho, que confronta os homens com seus pecados e anunciando a esperança que há em Jesus. É isso que nós precisamos ter em mente. Professores e professoras, até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.